Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. Saúdo nossos ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Caminhando para o final dos estudos deste primeiro trimestre de 2018, onde, através de nossa revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, estamos aprendendo a respeito da supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. No programa de hoje falaremos sobre nossa lição 11, debaixo do seguinte tema: os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. Sejam bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Iniciando nossa programação, nossa meditação de hoje, quero convidar nossos ouvintes para a leitura do texto áureo da nossa lição, que está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, onde está escrito o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Em nosso último programa, concluímos a análise do bloco que vai do capítulo 1 ao capítulo 10 aos Hebreus. Nesse bloco, tivemos o privilégio de aprender a respeito da superioridade de Cristo e da superioridade de seu sacerdócio. Aprendemos também por que a nova aliança que inaugurou o período da graça é superior à antiga aliança que Deus realizara com o povo de Israel. Em nosso programa de hoje continuaremos estudando a carta aos Hebreus e desta feita olharemos para o seu capítulo 11, onde conheceremos o apanhado histórico sobre a jornada de fé dos homens e mulheres que viveram durante o tempo da antiga aliança. Com toda certeza, esses bons exemplos nos ajudarão a enfrentar e a vencer os desafios da vida cristã. Inicialmente, gostaria de dizer que, dentre todos os nomes citados na galeria da fé do capítulo 11 aos Hebreus, que infelizmente não vamos ter tempo para discorrer sobre todos os personagens que ali constam, mas o nome de maior destaque que está ali presente é o nome de Abraão. A história de Abraão, que é de longe o mais belo exemplo de fé do Antigo Testamento, tem seu início em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos ler estes versículos. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, que nos dizem: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Ao ouvir a chamada e tomar o conhecimento desta maravilhosa promessa feita pelo Deus do céu,
Abraão deixou a terra onde habitava e saiu sem saber para onde ia. O instrumento de orientação de Abraão no percurso para a terra prometida não foi uma bússola. Abraão também não se orientou pelo sol nem pelas estrelas. O instrumento que ele adotou para si nesta jornada foi a sua fé em Deus, no Deus que lhe fez as promessas. Por esta razão, algumas centenas de anos depois, a fé que Abraão demonstrou ao seguir para a terra prometida serviu de modelo para o povo de Israel quando de sua saída do Egito para a terra de Canaã, sob a liderança de Moisés. Mas para muito além do fato do povo de Israel ter seguido os passos de Abraão no caminho da fé, a Bíblia também nos ensina que todo cristão também é filho de Abraão. De acordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, esta ligação que o cristão tem com o patriarca Abraão não ocorre porque o cristão tem o mesmo sangue de Abraão correndo em suas veias. Não. Esta ligação ocorre porque compartilhamos da mesma fé que Abraão tinha em Deus. Ora, sabemos que a fé cristã é um presente divino. Esta fé brota no coração do pobre pecador no momento em que ele ouve a mensagem do Santo Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina em Efésios capítulo 2, versículo 8, que somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, disse Paulo, é dom de Deus. Abraão foi considerado um homem justo diante de Deus por causa de sua fé no Senhor. Abraão creu nas preciosas promessas de Deus, Gênesis capítulo 15, versículo 6. De igual modo, você e eu também fomos alcançados pela graça de Deus. E isso só foi possível porque nos unimos a Cristo mediante a fé. No entanto, o texto de Tiago, capítulo 2, versículos 22 e 23, destaca que em seu relacionamento de amizade com Deus, num dado momento, a fé de Abraão se tornou objetiva. Em outras palavras, a fé de Abraão foi evidenciada por sua conduta ante as provações que esse patriarca encontrou ao longo de sua jornada na vida. Então, com base na vida de fé de Abraão, podemos afirmar à luz da Bíblia que o aperfeiçoamento da fé mencionado por São Tiago ocorre em pelo menos 3 estágios. No primeiro estágio do aperfeiçoamento da fé, a pessoa passa a confiar inteiramente em Deus. Abraão pôde experimentar esse primeiro estágio quando Deus lhe pediu para que fosse até o Monte Moriá e ali oferecesse seu próprio filho Isaque em sacrifício. Naquela ocasião, Abraão voltou com seu filho Isaque vivo para casa, porque confiou inteiramente no Deus do céu, a ponto de não lhe negar o seu próprio filho. A exemplo de Abraão, os servos e as servas de Deus que fazem parte da galeria da fé aos Hebreus 11 foram vitoriosos porque confiaram também em Deus. Nessa esteira, no momento do ofertório, Abel teve fé para escolher os melhores animais de seu rebanho e com isso atraiu a atenção de Deus para a sua oferta de fé, alcançando melhor sorte do que seu irmão Caim. Pela fé, Enoque demonstrou, como ninguém de seu tempo, ser perfeitamente possível aliar fé à conduta de vida. Por isso Deus o arrebatou vivo, levando-o para morar consigo na glória. Da mesma sorte, Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6,
nos dizem que nos dias de Noé, a maldade do ser humano atingiu um nível tão baixo que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. Contudo, Noé teve fé e confiança para perseverar em fazer a vontade de Deus na terra. E por isso, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Em segundo lugar, a fé, uma vez aperfeiçoada, nos faz ver o invisível. Um dos maravilhosos exemplos que demonstram que a fé é capaz de nos levar a ver o que o homem natural não pode ver é o exemplo de José, filho de Jacó. Diz-nos a Escritura que após José ter sido vendido por seus próprios irmãos e revendido no país do Egito como um escravo, a fé de José foi aperfeiçoada de uma tal forma que o ódio não teve espaço para prosperar em seu coração. José não conseguiu sentir ódio de seus irmãos pelo que eles lhe fizeram. Pelo contrário, José optou por fazer de seu coração um ambiente propício para a propagação da fé em Deus. E essa sua atitude o levou a confiar plenamente nas promessas de Deus que não falham. Assim, José enxergou através de sua fé um acontecimento que ocorreria mais de 300 anos depois de sua morte. E por esta razão, em Gênesis capítulo 50, versículos 24 e 25, José fez a seguinte declaração a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra do Egito para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez seus irmãos jurarem a ele que no futuro, quando este momento ocorresse, quando eles deixassem o Egito, desenterrariam seus ossos e os levariam com eles para serem sepultados na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Por último, a galeria da fé de aos Hebreus 11 demonstra-nos que a fé aperfeiçoada também dá poder para avançarmos na caminhada. O exemplo que nos salta aos olhos para exemplificarmos, ou melhor, o exemplo para falarmos sobre esse terceiro tópico, em outras palavras, esta afirmativa é sem dúvida o exemplo de Josué, o líder que conduziu e substituiu Moisés na liderança do povo de Israel no caminho para a terra de Canaã. Após concluir uma caminhada de 40 anos pelo deserto, a Bíblia nos diz que numa viagem que poderia ser feita em condições normais em cerca de 30 dias, o povo finalmente chegou à terra de Canaã. Ali, após atravessar o rio Jordão sob a liderança de Josué, o povo de Israel teve de enfrentar Jericó. A queda de Jericó era indispensável para que o povo de Deus completasse a jornada e conquistasse a terra de Canaã. Nosso comentarista, pastor Josué Gonçalves, escreveu que, numa guerra, a vitória pertence a quem for mais numeroso, quem estiver mais bem armado e melhor treinado. Por esses requisitos, Israel estaria em completa desvantagem em relação ao povo de Jericó, porque a única coisa que o povo de Israel sabia fazer naqueles dias eram tijolos, uma vez que nos últimos anos que passou no Egito, o povo de Israel havia sido submetido a um rigoroso regime de escravidão, sendo obrigado a fabricar tijolos para as construções egípcias. Então, para que Israel pudesse vencer Jericó, o seu líder abraçou-se à fé e à confiança nas promessas que Deus
lhe havia feito. Ora, Deus havia prometido a Josué que, do mesmo modo que havia sido com Moisés na liderança do povo, haveria de ser com ele também. Então Josué, fortalecido pela confiança que tinha no Deus que o havia posto para liderar o povo, avançou contra o povo de Jericó pela fé, e o nosso Deus lhe deu a vitória. Por isso tudo, minha oração neste dia é para que você e eu também sejamos fortalecidos por essa mesma fé nesse Deus tremendo ao qual servimos, sabendo que à luz de Hebreus 11:40, Deus proveu coisas superiores a nosso respeito e com respeito aos dias que estamos vivendo atualmente. Assim, pela fé, avancemos em nossa jornada para a Canaã celestial, pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. Que seja assim, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, glorioso Pai, nós nos unimos, Senhor, aos nossos irmãos e ouvintes pela nossa fé. A fé que uma vez nos foi dada ao ouvirmos sobre o Cordeiro de Deus, ó Senhor da glória. E eu rogo neste momento em favor deste meu querido, desta minha querida, para que eles possam, Senhor, tirar os seus olhos das dificuldades, das adversidades, dos problemas e olharem para Ti, Senhor, colocarem os seus olhos em Ti, o autor e consumador da nossa fé. Nos ajude até o fim, Senhor, até o último momento, Senhor, os projetos que Tu tens em nossas vidas. Nós sabemos que há um anteprojeto de Satanás, do inimigo, do nosso adversário, mas aniquila, Senhor, anula qualquer ação contra os Teus filhos, contra nós, contra a Tua igreja, e nos ajuda, Senhor, a concluirmos a nossa jornada ao lado do Senhor, porque sabemos que todas essas coisas que vemos neste mundo haverão de passar. As casas que são feitas, Senhor, os suntuosos prédios, com o passar dos anos, vão se apodrecendo, vão se tornando feios, ultrapassados, mas, Senhor, a nossa fé não envelhece, a nossa confiança que temos no Senhor não fica velha. Nós passamos, mas a nossa fé nos ajuda e nos complementa na Tua presença. Senhor, então nos ajude a olhar para o que realmente interessa nesta vida, que é fazer a Tua vontade gloriosa, enquanto aqui vivermos. No nome do Senhor Jesus oramos agradecidos nesta hora. Amém, amém. Graças a Deus. Meu Jesus. E assim chegamos ao final de mais um programa Momento da Escola Dominical. Mas queremos convidar você para o nosso próximo encontro, semana que vem, onde estaremos estudando a nossa última lição, a lição de número 12, a última lição desse trimestre, que terá como tema exortações finais na grande maratona da fé. Você não pode perder. Um grande abraço do seu irmão Moisés Rosa. Fiquem todos com Deus e viva Cristo, o Senhor. O Senhor nos buscar, nos buscar. Um lugar, lá no céu há um lugar onde viverei, viverei. Tchururu, 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 viverei. Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical.
Até o próximo programa, se Deus quiser.